Política, com Dora Kramer. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que bateu o martelo definindo que não teremos a reeleição na Câmara e também no Senado, começam as articulações. Dora, eu queria começar hoje falando sobre uma articulação que eu achei, no mínimo, curiosa, envolvendo o candidato do governo, o candidato presidente Jair Bolsonaro, Arthur Lira, tentando a presidência da Câmara dos Deputados, que está oferecendo ao PT mudar a lei da ficha limpa e a volta de financiamento de sindicatos. Ô Dora, teremos aí uma aliança do Arthur Lira, candidato do governo, candidato presidente Jair Bolsonaro, com o PT, e com essas mudanças que pareciam, até pouco tempo atrás, serem importantes para a sociedade. Como é que estão as articulações, Dora? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha, o que me espanta não é o Arthur Lira oferecer. O que vai me espantar é o PT aceitar, né? As conversas ainda estão muito preliminares. Ontem eu conversava com uma pessoa do PT, que foi até já presidente da Câmara, para justamente saber como é que vai se posicionar a esquerda e principalmente o PT, que é a maior bancada desse campo. A conversa não tem nada assim posto, mas você sabe que ali tem uma indicação que de repente poderá haver um jogo, talvez não da bancada toda, mas de alguns petistas aceitando, porque eles já começam a dizer que talvez a variável derrotar o presidente Bolsonaro não seja a principal. Talvez o principal seja garantir influência na pauta, que aí entrariam esses oferecimentos do Arthur Lira, e também não colocar empada na azeitona, e desculpa, não é empada na azeitona, é ao contrário, azeitona na empada do projeto político do Rodrigo Maia, com vistas a 22. Ele é um articulador, vai ser um dos principais articuladores desse movimento de centro, com o qual a esquerda entrará em embate. Mas, de um modo geral, isso em relação à esquerda. Agora você me perguntou, como é que estão as articulações? Mega, ultra, hiper preliminares, né? Essa história de presidência da Câmara, ela se resolve na última hora. Basta, eu estava me lembrando da eleição de Severino Cavalcante em 2005, ela foi decidida no próprio dia da eleição, que era tamanha confusão que se instalou, que deu Severino. E agora o que a gente tem é um jogo que estava mais ou menos jogado na expectativa de que o Supremo fosse aceitar a reeleição, principalmente no Senado, do Davi Alcolumbre, e agora o jogo ficou zerado, tão zerado que na lista de candidatos ou pretendentes apoiados pelos presidentes da Câmara tem uma infinidade de nomes. A lista do Rodrigo Maia tem 5 e a lista do Davi Alcolumbre tem 6 nomes. Ora, quem tem tanto candidato não tem ninguém, né? Então você vê que isso serve para, quer dizer, colocam-se as peças e aí começa a discussão, a movimentação. O governo, evidentemente, que tem instrumentos aí, se diz que pretende usar, que é a reforma ministerial, os instrumentos de oferecimento de cargos, agora que também é uma movimentação perigosa, porque dependendo de como, se ela for feita, os congressistas podem reagir contra, exatamente para não assumirem aquela pecha da fisiologia, que está um pouco fora de moda. Então, isso aí pode ser que não funcione. Agora, olha, eu vi, no Senado, tem essa lista do Alcolumbre, para vocês terem uma ideia, tem 6 nomes, mas tem 4 candidatos do MDB, que é a maior bancada. Tem 3 candidatos do outro grupo, Muda Senado, não sei o quê, e tem mais uns nomes que aparecem aqui e ali. Olha, eu contei uns 15, o que dá quase 20%, quase 20% do Senado dos senadores se apresentando como candidatos. Você vê que é um cenário que não dá para a gente dizer abacate sobre o que vai acontecer. Uma certeza só eu tenho. Eu duvido
que o MDB abra mão, com a maior bancada, abra mão da prerrogativa, que isso é uma coisa tradicional, não é lei nem nada, de indicar o candidato à presidência do Senado, né? Até porque já saímos de um período em que o DEM dominou as duas casas e o PMDB, que tem um pessoal dizendo, digamos assim, que não é fraco, né, na coisa da política, e então não vão abrir mão, o que prejudica um candidato do MDB lá na Câmara, que está na lista do Rodrigo Maia, que é o Baleia Rossi. Eu acho que isso é o único vislumbre de definição hoje que a gente poderia ter. A gente pode partir para a vacina? Vocês têm algo a mais a acrescentar a esse respeito? Vamos de Congresso, de Câmara, Dora? Vamos para a vacina? Não. Vamos para a vacina. Tá. Ô, Dora. Belezinha, né, essa briga. Esses governadores, a gente costuma dizer por aqui, né, que eles só estão pensando em eleição, pensando em 2022, a gente está falando de eleição no Congresso Nacional, que é o que interessa para os políticos. Agora, com relação à vacina, a gente observa algo parecido, né, Dora? E aí blocos de governadores se formando também, porque tem gente que não aceita a atitude do Dória de querer tomar frente e capitalizar politicamente o que vem com a vacina também. E aí tem os outros que são inimigos opositores do presidente Jair Bolsonaro. Que organização complicada também, né? Essa briga em torno da vacina está provocando, Dora? Pois é uma briga que ela estava escrita nas estrelas, né? Eu acho meio óbvio. Agora ela tem um lado, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o governador João Dória, evidentemente politizam, eu acho que não procuram nem esconder, mas com uma diferença. O presidente politiza pela negação, o Dória politiza pela afirmação. No fim, ao cabo, ele está oferecendo vacina. Pode ser, eu achei que ele foi um tanto imprudente ao marcar uma data de uma vacina, para aplicação de uma vacina, que ainda não tem a aprovação final, né? Mas vai ter uma hora, quando isso começar, que essa briga política, eles vão ter que deixar de lado o umbigo e colocar o foco na população. Por isso que eu acho que o governador Dória, que está fazendo isso, está conduzindo a coisa com mais habilidade. Esse confronto que ele faz com o presidente Jair Bolsonaro não é de todo ruim, porque isso leva o governo federal a se mexer, né? Um governo que vem desde o começo da pandemia se pautando ou pela paralisia ou pela negação. E nesse momento, agora, tendo um contraponto, tanto é que ele foi obrigado a anunciar aquela compra de 70 milhões da Pfizer. Então, isso tem um lado que é interessante. Agora, tem o outro lado que envolve os governantes, envolve a autoridade num assunto que é um assunto futuro, que é um assunto que não tem a emergência, não tem emergência alguma para a população, e isso faz eles não ocuparem, não prestarem atenção em outras coisas, como, por exemplo, começa a aplicação da vacinação. Eu não vi agora ninguém dizer o seguinte: olha, a vacina não é a salvação da lavoura no dia seguinte, porque os meses para aparecer, e essa sensação de que está tudo resolvido com a vacina pode levar, e leva, e já está levando, ainda sem existir a vacina, ao afrouxamento, né? Naquelas medidas que são as básicas: o isolamento, a higiene pessoal e o uso de máscara. Eu já tinha dito lá no começo, gente, quando a gente tratou disso, que a depender da condução de cada um, né, da política, podem sair todos perdedores diante da população, se é esse tipo de briga, ao contrário de estimular um cuidado com a população, para que aquele que estimula se saia bem diante da opinião pública, isso pode levar a um movimento contrário, de não se prestar atenção
no que é realmente importante para a população e ficar com foco voltado só para essa questão da política, da disputa interna entre candidatos a 2022. Eu acho inacreditável, Dora, porque a gente não está falando de ideologia, não está falando do que eu gosto de A, você gosta de B, não está falando de um projeto político, não está falando de uma relação de teorias, a gente está falando de realidade. A realidade, infelizmente, é muito dura, com as mortes, com hospitais lotados, com as pessoas que saem depois, muitas vezes, com a vida completamente alterada por causa desse vírus, e os caras estão ali discutindo que a minha vacina é mais bonita do que a sua, que eu paguei não sei quanto, que o meu governo é melhor do que o seu, ou seja, eles vivem numa realidade completamente paralela, como se mudasse alguma coisa no cenário da realidade das pessoas, da vida das pessoas, da morte dos parentes, dos amigos das pessoas, a briga política deles. É um negócio assustador, Dora, que a gente está acompanhando, infelizmente, nesse momento no Brasil. E olha, que eleição é só em 2022, ou seja, tem muito tempo pela frente para eles brigarem por outros 50 mil motivos que eles vão encontrar até lá. Enquanto isso, a população fica nesse meio sem saber quando de fato vai ter uma vacina, se a vacina que está no horizonte é boa, não é boa, se vai ter a autorização, não vai ter autorização, se vai ter a ampola, né, para o pessoal ter vacina, ser vacinado. Ou seja, é uma situação terrível que a gente está encontrando numa realidade brasileira duríssima, no meio de uma economia destruída, né, não é só no Brasil, em outras partes do mundo, onde os caras estão pensando no deles lá em 2022. É uma situação assustadora que a gente está vivendo nesse momento no Brasil, Dora. Eu concordo com você, evidentemente. Só acho que se essa briga ela resultar na boa disputa, no bom combate, numa corrida para ver quem mais beneficia a população, no sentido, tá bom, então eu tenho lá o meu projeto político, mas o meu projeto político, ele será bem-sucedido, mais bem-sucedido, quanto melhor eu atender a população. Se o critério for esse, ok. Se o critério for outro, sinto. Aí o resultado será uma perda para esses mesmos contendores que não prestam atenção, porque a população, eles podem não prestar atenção na população, mas a população está prestando atenção neles. É isso. Dora, um grande beijo para você. Sexta-feira a gente volta a conversar. Até lá. Tchau, até sexta.